Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Ele vive, Ele reina para todos sempre, Ele é nosso único e suficiente Salvador, Ele quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, uma vez por todas e para sempre. Creia, passados, presentes e futuros. Creia em Cristo, como diz as Escrituras. A Escritura afirma em Hebreus 10:14 que Deus, em Cristo, por um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Para sempre significa para sempre. Nós temos em Cristo a certeza da nossa salvação. Temos em Cristo a redenção e a remissão dos nossos pecados, uma vez por todas e para sempre. Creia. Como príncipe de Deus, quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína. Estamos em tempos de reforma. Creia que Deus no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, está operando uma reforma, restaurando a sã doutrina de Cristo e restaurando a fé dos eleitos mediante a pregação do Evangelho da Graça, confiado a Paulo como principal modelo deste Evangelho e reconhecido pelos demais apóstolos. Creia que a revelação deste Evangelho é mediante o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo e sem a revelação, o Evangelho para muitos é loucura, é maldição, é contradições e é motivos de escândalos em desacordo com a doutrina de Cristo. Bem, hoje quero aqui tratar a respeito de um dos temas que está esquecido por uma parte da igreja que está em apostasia. Há dois tipos de apostasia. Há uma apostasia que leva para fora da igreja e existe uma outra leve apostasia onde crentes se mantêm dentro da igreja, mas sem usufruir e viver a verdade do Evangelho. Evangelho da graça confiado a Paulo. Me refiro ao tema principal e central do Evangelho confiado à igreja por intermédio de Paulo. Paulo, sim, confira isto em Romanos capítulo 1, versículos 1 a 3, que a palavra deixa bem claro que diz que Paulo, apóstolo de Deus, prometido por Deus pelas sagradas escrituras proféticas. Paulo é o apóstolo dos apóstolos, o menor de todos os apóstolos, que significa o maior. Paulo também recebeu de Deus a autoridade de chamar para si essa responsabilidade de dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que afirma: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Também em Filipenses 3,17 ele afirma: irmãos, sede imitadores meus e observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo é o principal modelo. Confirma mais uma vez, Estelmo, ok? Em 1 de Timóteo capítulo 1, versículos 16. Confira, o apóstolo São Paulo afirma: por causa da sua misericórdia, por esta mesma razão, a mim foi confiado como principal modelo deste Evangelho. Confira, 1 de Timóteo capítulo 1, versículos 16, afirma que Paulo é o principal apóstolo deste Evangelho e reconhecido por Pedro, João e Tiago, e todos os apóstolos da autoridade da Igreja de Cristo reconhecem que Paulo é o principal modelo deste Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, também afirma Paulo, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, como prudente construtor, lancei o fundamento. Ou seja,
os fundamentos da igreja veio com Paulo. Paulo recebe do Senhor toda a revelação do Evangelho, o Evangelho da graça, que tem que ser agora obedecido por fé e não por obra de sacrifícios. Confira também isto em Romanos capítulo 16, versículos 26, que afirma que Deus requer da sua igreja entre todas as nações a obediência por fé, ok? Então, o verdadeiro evangelho veio com o advento da convenção do apóstolo São Paulo. Um evangelho que requer do justo que ele viva somente por fé. Em Romanos capítulo 1, versículos 17, está escrito a afirmação: o justo viverá pela fé. E recomenda que a igreja não se submeta a nenhum julgo mais de escravidão, seja da lei, seja do pecado, ou seja da vida passada. Em Gálatas 5:1 afirma a palavra dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se submetais de novo ao jugo de escravidão. A palavra também afirma em Gálatas capítulo 3, versículos 10, que diz que todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Versículo 11 afirma o ministério confiado a Paulo, que diz: e é evidente que pela lei ou pelas obras da lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Logo, nós temos aí um problema pós-reforma gravíssimo que levou parte da igreja a viver como está hoje, em profunda apostasia, e outros em leve apostasia. A palavra deixa bem claro que Paulo não é o apóstolo segundo os homens. Se você vê todas as aberturas das epístolas de Paulo, ele sempre vai dizer: Paulo, apóstolo, não da vontade dos homens. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Você vai conferindo, pega todas as epístolas de Paulo e veja as aberturas das epístolas afirmando que Paulo era o apóstolo prometido pelo Senhor, pelas escrituras proféticas, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículos 1 a 3. E o que devo fazer tendo este conhecimento? E os demais que pregam aí, que se chama de evangelho, não é evangelho, porque o próprio Paulo afirma em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, que ninguém pode pregar outro evangelho, ou que pregar não é evangelho, senão alguns que querem perverter o evangelho de Cristo, quer afastar os eleitos de Cristo. E Paulo vai dizer que se ele e os apóstolos, ou mesmo anjo vindo do céu, pregasse algo que fosse além do evangelho que Paulo recebeu, a palavra deixa bem claro: seja maldito. Seja qualquer pregador, teólogo, qualquer nome de autoridade aí referida a eclesiás, que quer dizer autoridade cristã ou evangélica, que pregue um evangelho que vá além do que Paulo pregou, a palavra diz: seja anátema, seja anátema, seja maldito. Veja aí, porque muitos cristãos, famílias inteiras, não desfrutam do poder deste evangelho confiado a Paulo, que devemos, como cristãos fiéis a Cristo, fiéis à palavra, sermos imitadores de Cristo, como ele foi imitador de Cristo. A palavra deixa bem claro que nós temos este poder de imitarmos a Paulo, como Paulo imitou a Cristo, e viver os benefícios e o poder deste evangelho da graça. Ainda que tenhamos tribulações, perseguições, que tenhamos lutas, que tenhamos
tudo aquilo que muitas das vezes tentava contradizer o poder de Deus e a vontade de Deus na vida do apóstolo São Paulo e na vida de todos quantos quiseram viver e querem viver piedosamente. Veja isto na palavra do Senhor, que diz assim em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 12, que diz: todos, não diz alguns, todos os cristãos, imita Paulo, imita Cristo, e tem sofrimentos, perseguições com glória, sempre com a fidelidade do Senhor, livrando, guardando, até que cumpra aqui, como Paulo, cabalmente o ministério que recebemos do Senhor, com glória. Diz assim a palavra em 2 Timóteo 3,12, que diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, ou seja, apostatados e apostatando. Estes são os que procuram dar um jeito no Evangelho, tentando bem juntar as verdades com mentiras, prometendo ao povo o que eles nem vivem. Uma liberdade, como disse Pedro, falam de liberdade, mas não vivem, porque a verdadeira liberdade esta está somente em Cristo. Pense nisso, Igreja de Cristo, e procure em Deus, buscando em Deus por intermédio da sua palavra, com temor e tremor reverente a Deus, conhecer de fato o que é o Evangelho, Evangelho da graça, Evangelho da fé, confiado a Paulo como principal modelo para as nossas vidas, para que possamos viver aqui e cumprir o ministério que recebemos do Senhor, que é proclamar as virtudes de Cristo, que é proclamar o poder deste Evangelho. Pense nisso, Igreja de Cristo, imite a Paulo. Paulo imitou Cristo. Sejamos imitadores de Paulo, como Paulo imitou a Cristo, graça e paz.